Vou começar parabenizando você em relação ao Festival de Gramado, porque o filme ele saiu com 4 prêmios, né? E ainda teve um Uhum, quinto que foi o da crítica, né? Então, primeiro, uhum. parabéns e aproveito também já para engatar nisso uma pergunta sobre esse novo modelo, né, que estamos experimentando em relação à exibição de filmes. Então, como você está processando esse momento, principalmente pela essa impossibilidade de apresentar o seu filme presencialmente e debater com o público depois, né? É um ano com umas experiências muito novas. A gente lançou o filme em Roterdã, na competição em Roterdã em janeiro, antes de tudo isso começar, antes da pandemia se estabelecer. Então foram sessões em cinemas cheios, com debate. Depois a gente ficou alguns meses com o filme parado, esperando ver o que ia acontecer com o mundo. E Sim. agora a gente foi voltando com esse formato meio híbrido. Em Lisboa a gente conseguiu fazer uma sessão com público. Em Gramado foi essa parceria com o Canal Brasil. Eu gosto da ideia de ir acumulando possibilidades de contato do filme com o público. Então, quando me perguntam se esse formato pode substituir os festivais presenciais, claro que não. Por outro lado, eu acho que também experiências novas e formas novas de chegar ao público, acho que podem ser muito interessantes. Eu, por exemplo, sou da periferia do Rio, minha família, né? Eu cresci no centro do Rio, minha família toda mora na Baixada Fluminense, é todo mundo de lá. E essa experiência em Gramado foi a primeira vez que eu fiz uma primeira sessão de um filme meu no Brasil, em que a minha família toda de lá pôde ver através dessa exibição do Canal Brasil via Gramado via Canal Brasil. Então, teve um lado que eu fiquei muito emocionado dessa sensação de que a primeira vez que um filme chegava ao Brasil chegava também a esses meus familiares que nem sempre têm a oportunidade de vir até a Zona Sul do Rio ou outros festivais, ou Gramado em si, lá no Rio Grande do Sul, para ver o filme. Eu acho que se a gente acumular essas experiências e conseguir achar um híbrido, pode ser interessante, pode ser um formato que venha para ficar, um hibridismo. O filme vai passar agora num festival no Canadá e um festival na Turquia que estão experimentando formatos híbridos, ou seja, fazem algumas sessões na sala, outras sessões online e Uhum. tentam dialogar com o público das duas formas. Acho que Eu pode ser interessante. admito, eu assisti o seu filme pelo olhar de cinema. Eu admito que é a primeira vez que eu estou cobrindo o festival justamente por essa possibilidade de fazer tudo à distância, né? Claro, Então, pois é. do meu lado, abriu uma possibilidade de leques em relação à cobertura. É, Eu senti um pouco isso no Amarelo, no olhar e em Gramado, assim, uma sensação, não sei mapear ainda, mas eu tive a sensação de que eu tenho visto vários reviews e feito conversas como essa com você agora, uhum, com gente que escreve sobre cinema em várias partes do país é, e que de alguma forma isso democratiza e cria uma rede um pouco diferente. Eu tive a sensação agora, nessas últimas semanas, que eu conversei com jornalistas, com homens, mulheres, que eu não conhecia, é. de ficar sempre esbarrando nos festivais de cinema. De repente eu falava, olha que interessante, tem esse site tão interessante que a base é em Manaus, a base. E isso abriu, ou seja, criou umas brechas também nesse formato, às vezes, que é viciado, né, É. dos formatos de cinema, dos festivais tradicionais, assim. Eu concordo. E Felipe, entrando um pouco mais agora em Um Animal Amarelo, de todos os seus longas, eu acredito que é a primeira em que a produção é compartilhada com outro país. Nesse caso em específico, Uhum. é Portugal, a partir da produtora O Som e a Fúria. Então, eu me pergunto como essa entrada, enfim, né, de uma produtora estrangeira interveio, né, na criação do seu filme. Até porque, me corrija se eu estiver errado, mas o João Nicolau ele também teve uma Uhum. participação no desenvolvimento dessa história, né? Então, Uhum. o que trouxe de novo em relação à sua obra essa contribuição? A gente já tinha. Esse é o meu quarto longa. Eu fiz dois longas com a Marina Meliandi, co-dirigindo 2009, 2010. Fiquei um longo período
fazendo curtas e outros projetos e correndo atrás desses filmes. Eu já tinha tido experiência de coproduzir com a França e com a Holanda, mas sempre muito mais no sentido da parceria mesmo do financiamento do filme, da viabilidade do filme. O Animal Amarelo é a primeira vez que eu faço um filme, esse quarto longo, é a primeira vez que eu tenho mesmo um filme que foi pensado desde a sua premissa ali, das primeiras ideias, foram trocadas mesmo entre Brasil e Portugal. Ou seja, eu tinha escrito uma primeira versão do roteiro, apresentei para o Luiz Urbano, que é o produtor do Sonho e Fúria, com quem eu esbarrava em alguns festivais de cinema, conversei com ele, ele gostou muito da primeira versão e falou, olha, eu acho que podia ser interessante você colaborar com alguém aqui de Portugal para trocar ideias, porque o filme, enfim, o filme atravessa muitas questões dos 3 países, Moçambique também. E ele citou o nome do João Nicolau, que eu já conhecia do Espada e a Rosa, que é o primeiro longa dele, de alguns curtas que eu adoro, o Rapaz, outros curtas que ele tinha feito antes. E o João Nicolau, então, entrou como um colaborador num sentido... Isso foi em 2014, 13, 14, já faz tempo. Foi num processo de pegar uma primeira ideia de filme muito longa que eu tinha, muito complexa, com muitas páginas e muitas camadas, muito mais até do que ficaram no filme, e a gente ir mapeando um pouco para chegar num lugar com uma estrutura fabular um pouco mais concisa e trazendo também esse ponto de vista dele como um português também, as ironias e as referências de João César Monteiro, que é um cineasta português que era muito referencial para mim e para mim, eu, como brasileiro, é muito diferente do que os portugueses aqui sentem e conhecem. João César Monteiro conhecem muito mais todas as questões. Então, foi um segundo movimento. E o terceiro movimento do roteiro já fui eu escrevendo a versão final, já muito influenciado por essas escutas de estar aqui em Portugal fazendo pesquisa e as viagens a Moçambique. Eu não tenho um colaborador de roteiro moçambicano, mas eu fiz longas viagens em Moçambique fazendo pesquisa para o filme, conversando com as pessoas, conversando com produtores locais, e essas escutas também foram acumulando no filme questões. Então é um filme que não seria escrito nunca sozinho num apartamento no centro do Rio. Eu precisei viajar. Assim. Entrando um pouco mais em um tom de fábula que também existe em seu filme, já era algo presente em seus filmes anteriores, principalmente em Não Devore Meu Coração, que inclusive eu falei com você na premiere da mostra, e eu admito que é uma escolha que causa esse tom, essa possibilidade um tanto saudável de você assistir a um filme meio no escuro, né, em relação ao que ele pode, enfim, né, te proporcionar. Eu quero que você comente isso justamente na dinâmica de trabalhar aí com 2 equipes, né, porque a gente tem uma parte brasileira e outra portuguesa, mas também entrando no fato de que você atua aqui como um preparador do elenco. Então, eu quero que você comente sobre isso, até porque os primeiros 2 capítulos em específico de Um Animal Amarelo existe um tom, às vezes, até um tanto satírico envolvendo o protagonista, não necessariamente o avô, né, mas o protagonista em si. Então, como preparar o elenco para embarcar nesse tom do filme? Eu tenho essa chave assim, de aproximação com o cinema, que é essa aproximação fabular, que trabalha com simbolismo, que trabalha com alegoria. É a minha forma de acessar o cinema, não foi uma coisa que eu escolhi, assim, uma coisa que desde os primeiros filmes foi o caminho que eu me sentia com vontade de ir fazendo, e fui fazendo, e continuo fazendo, agora é o quarto longa. Mas para achar esse tom fabular, para achar esses registros tão diferentes entre o que seria quase uma crônica da vida de um cineasta jovem ou não tão jovem no Rio de Janeiro, tentando financiar um filme, e os delírios e as fabulações com que ele vai atravessar a vida dele, eu precisei de muito tempo de ensaio com os atores. Eu gosto muito de trabalhar com os atores e com as atrizes, é um processo... costumo dizer que eles são colaboradores mesmo do roteiro final que a gente vê na tela. Eu não trabalho com improviso, eu trabalho mesmo com roteiro escrito, com
com a matemática da música, do diálogo que está escrito, mas muita coisa é reescrita, quase como num processo teatral, é reescrita durante os ensaios. E um dos desafios com esse, principalmente para o Igor Campanaro, que atravessava o filme inteiro, era a gente construindo esses diferentes registros entre o quase possível realismo, a sátira, o delírio completo, a fabulação mesmo propriamente dita, em que a gente está dentro de um registro que está desdobrando o que seria o real para um outro lugar. Então, uma das coisas que a gente fez, que foi mais ou menos planejada, mas não totalmente planejada, é que a gente filmou o filme de trás para frente. Então, a gente começou filmando Portugal, que eram as partes, talvez, em termos de farsa e de fabulação, as mais marcadas nesse sentido. Depois a gente foi filmar Moçambique, que era uma espécie de transição de uma possível observação de realidade e esse embarque cada vez maior na fabulação. E depois a gente voltou ao Brasil para filmar o começo e o final do filme. E eu lembro de conversar isso com o Igor e dizer para ele, e ele também já tinha percebido isso nas trocas, que a partir dessa grande jornada em que a gente filmou antes, quando a gente voltou para o Brasil para filmar o começo do filme, ele já tinha essa carga, ele já carregava com ele esse delírio, e a gente tentava alcançar então um tom um pouco mais de crônica, cômica dessa vida cotidiana, mas já com essas fabulações, com esse delírio um pouco aqui atrás, nesse subconsciente dos personagens. Então a gente tentou trabalhar assim, e a graça era toda essa, e variando o registro entre quase uma crônica de cotidiano de um jovem artista no Rio, no centro do Rio, e, enfim, Sim. cenas completamente mágicas e fabulares. E me parece um pouco claro, talvez os dilemas que você atravessou com a feitura desse texto, justamente por tratar sobre questões que são muito caras, né, ao país, como, enfim, o fato de ser uma colônia, né, e de toda essa herança maldita que carregamos até hoje em relação à escravidão, enfim, a classes menos favorecidas. Então eu me pergunto se o fato de você utilizar um tom autorreferente, além do fabular, mas também fazer um texto autorreferente, às vezes até autodepreciativo, foi aí um mecanismo ideal que você acreditou ser o mais ideal para contar essa história. O filme parte da minha inquietação com esse, que não é uma inquietação de 2020, uma inquietação dos últimos 4, 5 anos, em relação à grande crise, que eu digo, uma crise de linguagem do Brasil, ou seja, a ideia de que o Brasil, durante o século XX, de alguma forma, se sonhou como uma utopia idealizada da miscigenação, de uma suposta democracia racial, que supostamente teria resolvido já os seus traumas e seus dilemas enquanto colônia portuguesa, enquanto território invadido, etc. E como o século XXI tem sido um momento, esse começo do século XXI tem sido um momento de ebulição em que essas questões claramente vão se mostrando cada vez mais como fantasmas, como cadáveres mal escondidos, e são questões que a gente nunca resolveu no Brasil. Esse imaginário de que o Brasil teria encontrado uma linguagem, né, uma linguagem própria e de uma mestiçagem perfeita, era uma utopia que a gente de alguma forma carregou e que agora a gente está tendo que confrontar. Isso não é novidade para ninguém, mas acho que está cada vez mais evidente de que essa utopia ela se desfez. É nas brechas dessa utopia desfeita que uma figura como Bolsonaro, com o imaginário proto-fascista, de um imaginário branco hegemônico, etc., surge. Ele surge nessas brechas dessa grande discussão. E dentro desses pensamentos todos, para não me alongar muito, uma das coisas que eu pensava, que eu queria pensar, era justamente o lugar do gesto, da criação artística, de uma certa intelectualidade, um certo lugar do artista urbano brasileiro,
e a sua relação com a tentativa de expressar um sentimento de país e, ao mesmo tempo, fazer parte também dessa engrenagem ainda com ruínas coloniais, ruínas patriarcais, ruínas de um certo imaginário elitista de como é que você consegue contar um país. A minha biografia do Fernando não tem nada a ver exatamente, eu sou de uma família mais periférica, mas eu cresci assim, fui amadurecendo no centro do Rio e nas conversas com meus amigos e as minhas amigas. Eu acho que isso é uma questão que é muito forte. É como é que a gente consegue construir discursos, ideias, sensações de linguagens brasileiras possíveis num momento em que o próprio país, a própria ideia de identidades brasileiras estão rarefeitas e estão se perdendo. Não necessariamente isso é mal, isso é um traço histórico num momento em que talvez a gente esteja finalmente enfrentando o fato de que a gente nunca conseguiu se descolonizar. E eu acho que era impossível falar disso sem colocar também, colocar centralmente esse lugar dos gestos artísticos como um lugar de pensar sobre isso, mas também um lugar que também é influenciado, também passa por isso. O Fernando é uma amálgama de questões que eu acho que os artistas, que os criadores de arte, de música, de cinema, de teatro, principalmente os urbanos, passam. Assim, como é que eles expressam a diversidade, a complexidade de um país que no fundo nunca vai ser sintetizado, vai ser sempre complexo e impossível de se agarrar com os dedos, sabe? Uhum. E Felipe, uma última questão, se a presença da Isabel Zoá resignificou muitas coisas em relação ao seu roteiro, porque além dela ter a sua presença como atriz, ela também é narradora dessa história. E ela é Uhum. uma atriz, assim, que não somente pelas escolhas que faz no cinema, mas também como até pelas entrevistas que ela consegue, enfim, você percebe, né, que é uma atriz que carrega, né, uma história muito poderosa também. Imagino que Uhum. me pergunta, aliás, se a presença dela resignificou muita coisa em Um Animal Amarelo. Como eu estava falando, eu escrevo e termino de escrever as últimas versões dos diálogos, das cenas em si, a partir desses ensaios com os atores, com as atrizes, com as trocas com eles. Eu fiz um casting em Lisboa e já tinha uma certa ideia de vontade de trabalhar com a Isabel. E logo no primeiro casting, no primeiro encontro que a gente teve, eu tive certeza que ela era a pessoa com quem eu queria dialogar para ir construindo esse personagem da Catarina, dessa moçambicana. A Isabel tem uma vivência muito específica, que era muito complexa e interessante para mim também, para a gente trocar, que ela é portuguesa, de origem angolana, guineense, mas é uma portuguesa, ou seja, cresceu em Lisboa, vive um pouco essa sensação de estar no meio do caminho, né? Tem uma identidades que são ancestrais, identidades dela por ela estar aqui e ter crescido em Lisboa e ter vivido como portuguesa, é portuguesa, que eu acho que de alguma forma eu me identificava. Eu sou de família periférica, miscigenada, sou o clássico homem branco brasileiro, que é uma mistura de tudo, apesar de todo o biotipo socialmente colocado como esse lugar do registro do poder, né? Que a estrutura brasileira ainda é essa, infelizmente. Mas foi muito rico dialogar com ela, que tinha essa vivência que era um pouco oposta da minha, era o contrário, de alguma forma. Ela também vivia esse meio do caminho transatlântico, está um pouco sobrevoando entre o que seria uma cultura portuguesa, onde ela cresceu, e toda a ancestralidade dela dos territórios africanos, de onde veio a família dela, os pais. E eu também, de alguma forma, sentia nesse processo de investigação do filme o que eu queria transmitir, que é uma coisa que eu carrego comigo, é esse lugar de uma certa deriva da identidade, das identidades brasileiras, como essas misturas históricas que foram sendo não exatamente mapeadas e foram se misturando e perdendo as referências, colocam a gente muitas vezes nesse lugar em que a gente não sabe exatamente que tipo de voz fala através do nosso corpo. Então, a Isabel foi um diálogo muito forte fazer essa troca toda com ela. São pontos de vida completamente diferentes, né? Ela e eu. Uhum.
E ao longo do processo do filme, a gente foi afinando algumas questões dos diálogos, das ideias. A premissa narrativa já estava toda lá, a energia da personagem eu já tinha intuição. E quando encontrei com ela, eu tive certeza, eu gostaria que fosse ela a inventar esse personagem comigo. E depois, durante a montagem, a gente foi depurando a ideia de que eu ia aos pouquinhos escrevendo um voice-over da personagem, da Catarina, ia mandando para ela escrito, ela fazia comentários, ou seja, nesse diálogo, nessa dialética, a gente foi encontrando as palavras que foram fazendo ela dizer, tá, esse texto eu quero dizer. E foi muito bonito gravar junto, assim, sentir que ela estava dizendo coisas que eu fui costurando a partir das escutas com ela. Foi uma troca muito, muito boa. No fundo, a gente procura atores e atrizes que sejam isso, né? Que sejam pessoas que a gente vai realmente trocar, escutar, inventar junto e não pessoas para obedecer uma coisa que você já previamente tem um formato final, sabe? Que carregam os personagens que você criou para direções que às vezes você também não previa, né? Que são até Claro. mais E outras naturais. camadas, isso, e outras camadas, sei lá, por exemplo, a Suzaninha, que a Catarina Wallenstein faz, era um personagem super difícil, escrito, e eu ficava tentando imaginar como é que eu ia achar aquele tom. Na primeira leitura dela no casting, eu já pensei, olha, ela consegue fazer umas coisas com texto muito difíceis, falar nos tons muito difíceis, e eu comecei a experimentar outra coisa, que era eu escrevia textos cada vez mais difíceis para ela, ou seja, com uma métrica, com um ritmo mais cheio de camadas. E a Catarina, por exemplo, é excelente atriz no sentido da prosódia do texto, sabe? Você coloca um texto super complicado para ela, pode ter 5 minutos de texto, e ela consegue achar um ritmo. E eu pensei, tá, essa é uma parceira para pensar esse personagem que é delirante, que está sempre falando coisas que não aparentemente não são táteis. Outra coisa curiosa de casting, por exemplo, o personagem da Lucília Raimundo, que é uma atriz moçambicana, no roteiro, até eu encontrar, conhecer a Lucília, no roteiro era um rapaz, assim, sabe? Seria feito por um ator. Não estava definido isso claramente ali, mas era o Seixas e o Cesarino, os dois moçambicanos. Sim. E assim, a Lucília veio fazer um casting. Eu não defino muito bem para que personagem as pessoas vão conversar comigo. Eu converso com as pessoas, a pessoa lê um pedacinho de um texto. Quando ela terminou a entrevista, a conversa comigo, eu pensei, eu acho que ela é o Seixas. E comentei com o meu produtor depois que ela saiu, eu acho que ela é o Seixas. E o produtor português falou, então o Seixas vai ser uma mulher? Eu falei, não sei, não é isso. O Seixas é aquela pessoa que estava aqui. Eu acho que a Lucília é o Seixas, não me importa. E eu conversei isso com ela e falei, olha, tem um personagem aqui que eu acho que é você. Ela falou, mas o rapaz, o homem da. Eu falei, não sei, é um personagem com um determinado jeito que eu acho que podia ser você. E ela falou, tá bom, que curioso, é fazer um personagem que a questão do gênero não era um assunto, assim. Então isso foi completamente surpreendente. Isso veio dela, não porque ela tenha feito essa proposta, mas só dela chegar ali e ler um texto, eu falei, eu estou ouvindo o Seixas falar, tem um lugar ali que eu achei muito mais complexo do que eu estava prevendo antes de encontrar a Lucília. E, curiosamente, o Matamba Joaquim, que é um ator angolano, que é um homem forte, da minha altura, grande, assim, o clichê do imaginário é que ele, por exemplo, faria o Seixas, que no roteiro era um personagem mais duro, mais difícil, assim, do ponto de vista do embate. E chegou aquele rapaz, muito bom ator, muito doce, muito inteligente, começou a falar umas coisas. Eu falei, eu acho que ele faz o Cesarino, que no roteiro era um rapaz baixinho, doce, simpático. E eu falei, não, eu acho que o nosso rapaz baixinho, doce, simpático é esse homem, quase 2 metros de altura. Então, isso são coisas que os atores vão trazendo. Você não está planejando antes, sabe? E só um adendo com a Catarina, você chegou até a fazer co-dirigir um filme com ela que foi exibido na Mostra no passado, né? Que a Mostra É, no passado eu estou um pouco perdido, que eu não tive a oportunidade de cobrir. Mas você teve um filme com ela, né? E tem algum plano? e a gente é um média-metragem, um filme de 1 hora mais ou menos, chamado Traga Minha Cabeça de Carmen M. É um filme ensaio, assim, em torno do imaginário da Carmen Miranda no Brasil, discutindo um pouco de modernismo, discutindo essas questões do Brasil
contemporânea, em que essas linguagens utópicas tropicalistas se desfizeram, e o que é que a gente faz com essas ruínas. Tem muita coisa que dialoga com o Amarelo, é mais um ensaio do que uma ficção, e na verdade a gente filmou depois do Amarelo. Eu já tinha filmado com a Catarina o Amarelo, Sim. que é obviamente um filme muito mais longo, fiquei 1 ano e meio montando, finalizando, fazendo stop motion. Enquanto isso, a gente teve a ideia de filmar durante uma semana no Rio, num processo bem artesanal, o Carmen, que virou um média, passou em Roterdã, numa mostra paralela de médias-metragens que ele tem lá, circulou em alguns festivais. É um daqueles filmes que eu chamo que é os pequenos filmes que você faz também como processo de pesquisa para outras coisas. Se a gente só fizer o filme grande, que leva 5 anos para ficar pronto, a gente morre sem oxigênio. Então a gente vai criando umas pequenas coisas no meio do caminho, e que às vezes saem super vivas e super brilhantes desse tamanhozinho que elas têm. Assim. Uhum. Felipe, eu vou encerrando então por aqui. Eu agradeço a sua disponibilidade por essa conversa, foi muito bacana. E numa próxima aí, quem sabe presencialmente, a gente faz uma outra entrevista. Isso. Que bom. Obrigado mesmo pela conversa. Adorei. Foi Eu ótimo. agradeço. Até a próxima. Muito Valeu. obrigado. Tchau. Obrigadão.